A prótese mamária, a lipoaspiração, os aspectos de saúde e os aspectos estéticos. E quando isso é necessário devido ao câncer de mama? Hoje nós vamos tentar passar a você tudo o que ocorre em uma lipoaspiração, em um procedimento estético e quando isso envolve também o câncer de mama. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Uma pessoa com boa autoimagem cria um tipo de blindagem no cérebro, afastando problemas relacionados à autoimagem, como a depressão, por exemplo. Com isso, o Brasil lidera o ranking mundial em procedimentos cirúrgicos estéticos, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas Estéticas. São 1,5 milhão de cirurgias plásticas realizadas por ano. Você já fez ou gostaria de fazer alguma lipoaspiração, algum tipo de cirurgia estética? Não tenho a menor coragem de fazer qualquer procedimento mais invasivo, assim. Lipoaspiração, não. Lipoaspiração. Gostaria. Gostaria sim. Lipo eu nunca fiz, só fiz já cirurgia plástica nos olhos e na barriga. No momento, não, também não tenho vontade, não. E você tem medo dessa cirurgia? Tenho. Tenho Bastante. Eu acho que é bem... Ela é uma cirurgia bem complexa, assim, e aí eu não tenho a menor coragem de fazer. Não tenho. Não. Tenho receio. E você gostaria de aumentar ou reduzir os seios? Não. Não sei, talvez se tivesse muita necessidade, talvez eu cogitasse a hipótese, mas não tenho a menor vontade. Não, acho que não. Seios não. Não, no momento não. Reduzir um pouco. Isso. No programa Ponto de Equilíbrio de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre cirurgias e vaidade. Você não pode perder. Adriano Brasolin é cirurgião plástico formado pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. É mestrando profissional na cirurgia plástica, foi preceptor da disciplina de cirurgia plástica em 2014 e cirurgião geral pelaquela instituição, na qual também graduou-se em medicina. Foi membro e diretor tesoureiro da Liga Acadêmica do Trauma. Foi tenente médico da Força Aérea Brasileira e, quando baseado na cidade de Manaus, partiu para diversas missões cívico-sociais na Amazônia. Atualmente, Adriano Brasolin trabalha em consultório particular. Participa da equipe de cirurgia plástica do Instituto Pazanese, da filantropia do Hospital Sírio-Libanês e da equipe de cirurgia do Hospital Alvorada. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebo o doutor Adriano Brasolin, ele é cirurgião plástico. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite, doutor. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Vamos falar de um tema que, especialmente aí para as mulheres, né, parece que tem crescido bastante, que é a cirurgia, a prótese mamária, a troca. Tem um aspecto, lógico, estético, tem um aspecto de saúde, tem a doença envolvida. Mas como isso tem progredido no Brasil, doutor? Olha, doutor Denis, a cirurgia de prótese de mama, falando só pela estética, ela disputa o primeiro lugar junto com a lipoaspiração. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é uma das cirurgias mais realizadas. E as mulheres têm procurado cada vez mais cedo, chegando até a adolescência, fazer essa cirurgia. Essa cirurgia vai das mulheres procurando já com 14, 15 anos, até mulheres assim depois dos 50 anos. Vem crescendo e vários fatores tomam conta disso. Um é a mudança do padrão da mama feminina. Antigamente as mamas elas eram com formato mais anatômico, com aquela curvinha, não tinham o colo tão grande. Até pouco tempo atrás, no consultório que buscavam, eram mamas com formato natural. Elas buscavam que fosse um formato, não queriam que aparecesse tanto. Mas era mais assim, quem procurava mais? Era porque tinha era pelo excesso ou pela falta? A prótese de mama, quem procura é pela falta. Existe o público também que pelo excesso de mama acabam procurando a redução mamária, que é a cirurgia da mamoplastia. Então, mulheres que têm mamas muito grandes, que acabam ficando incomodadas no sutiã, ou que não conseguem colocar uma roupa adequada para ir para a praia, acabam procurando a cirurgia da mamoplastia redutora. Diz que às vezes até envolve problema aqui com coluna, tudo devido ao peso, né? Sim, devido ao peso, algumas mulheres relatam ter
dor cervical, dor na coluna. Algumas vezes, quando a mama é muito grande, chegam a aparecer marcas no sutiã, marcas de dermatite. Embaixo da mama também aparecem algumas marcas, porque fica suado ali dentro, a mama fica macerando, mexendo, passando a pele uma na outra e acaba causando irritações. Às vezes a pessoa acha que é uma alergia, mas na verdade é uma dermatite de contato, que fica lá, aquele suor, acumulando fungo, bactérias, e acaba causando uma irritação. Isso nas mamas de grande volume. Já nas mamas, mulheres que têm as mamas com um volume pequeno, procuram a prótese de mama como opção. E no caso, o senhor falou da idade, né, das mulheres que procuram. 14 anos, para um problema estético, não é muito cedo? Essa cirurgia já é recomendável nessa faixa etária? Olha, não há uma idade certa para se colocar a prótese de mama. É recomendável que se espere a puberdade da mulher, que a mama adquira o seu tamanho adequado e ou então também a maturidade mental da mulher, que ela entenda e saiba realmente o que ela quer. Porque depois pode acontecer da pessoa se arrepender, né? Vai que ela se arrepende, ou às vezes não era muito bem o que aquilo. A maioria não se arrepende. A prótese de mama tem vários estudos demonstrando a mudança da qualidade de vida depois da cirurgia. É como se fosse um tratamento psiquiátrico para a mulher. Mas nos estudos, inclusive feitos pela Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal, demonstra o aumento da qualidade de vida. Ou seja, a mulher ela fica melhor posicionada profissionalmente em relação ao parceiro, em relação às amigas. Mudam assim, chega a mudar até a personalidade. Junto com a orelha de abano, é a cirurgia assim, que mais muda a personalidade da mulher. É isso que eu ia perguntar para você. Quais as cirurgias mais procuradas? Esteticamente falando. Esteticamente falando, em primeiro lugar é a lipoaspiração. No Brasil são 250 mil por ano. Disputando esse primeiro lugar vem a prótese de mama. Depois, cirurgia de pálpebras, principalmente para envelhecimento, face, nariz, quem mais? Abdominoplastia para mulheres que já tiveram filhos, já tiveram gestações e acabam tendo uma flacidez abdominal e uma diástase, os músculos ficam separados. Então muitas mulheres acabam procurando essa cirurgia como reparação. São as mais prevalentes. Tem 2 pontos que eu queria abordar com o senhor. Agora eu vou falar, lógico, como leigo no assunto, notícias que a gente lê, às vezes as pessoas comentam. O caso da lipoaspiração. Infelizmente tivemos casos até com mortes de pessoas fazendo lipoaspiração, artistas conhecidos, e o caso de rejeição no implante de mama. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar, tanto nessa parte da lipoaspiração quanto no implante? Eu vou te falar, esse é um assunto importantíssimo de se abordar. Vou começar te falando uma estatística do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. 93% dos processos em cirurgia plástica no CFM são contra médicos não cirurgiões plásticos. Então os pacientes procuram cirurgiões ou o cirurgião ele se apresenta falsamente como um cirurgião, ou então o paciente até mesmo sabe que ele não é cirurgião plástico, ele é um cirurgião ou um outro médico. Acaba cobrando um valor inferior, porque você tem menos treinamento. Exatamente a minha pergunta. Essa opção só pode ser feita, então, para se gastar menos, porque ninguém em sã consciência vai querer ser operado por uma pessoa que não é um cirurgião. Algumas vezes o paciente sabe, outras ele não sabe. Mas no final de tudo, é um médico realizando um procedimento ao qual ele não é treinado para fazer cirurgia plástica. São 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral e mais 3 de cirurgia plástica. É um caminho longo, são 11 anos de formação. Então, muitos médicos visando é uma cirurgia que o pessoal faz bastante e gera recursos financeiros e acaba lubridiando algumas pessoas. Então, eles buscam fazer essa lipoaspiração oferecendo por um preço menor, não competitivo, com preço menor do que o cirurgião plástico, e as pessoas acabam procurando. O problema disso acontece, as pessoas não tomam as devidas precauções pré-cirúrgicas, intraoperatórias, e também não têm a mesma habilidade para manusear uma cânula. É uma cânula de 4 milímetros, uma cânula relativamente fina. Esse é um instrumento que perfura para fazer... Ele passa pela pele. Um pequeno aspirador de pólen. Isso, ele é uma cânula que tem aproximadamente 30 centímetros, que varia de 3,5 a 4 milímetros. Ou seja, ela é relativamente fina. E com o médico fazendo movimentos repetidos na parte embaixo da pele, que é no tecido subcutâneo, na gordura, ele vai fazendo a lipoaspiração, vai aspirando essa gordura. O problema é que se fizer um movimento errado, ele pode entrar na cavidade abdominal. E por isso deve ser feito. É um procedimento seguro, muito seguro.
quando feito com mãos treinadas para isso. Agora, quando feito com pessoas não habilitadas, é onde acontecem os problemas. Dessa atriz, até se eu não me engano, que chegou a falecer, houve a perfuração, né, do abdômen. Eu acho, se é o que eu estou pensando, aconteceu alguns casos que é de perfuração feitas tanto pela frente quanto por trás. E é difícil o médico identificar essa perfuração, porque se houver algum sangramento, alguma perfuração de víscera, só na frente, depois de algumas horas, o médico vai perceber. Geralmente, se tiver um sangramento muito alto, a gente percebe só depois. Então, é muito difícil reverter esse caso. Por isso, a importância de procurar um cirurgião plástico. Se você não se importar, eu queria deixar aqui para todo telespectador que for realizar uma cirurgia plástica, procurar o cirurgião plástico no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.sbcp.org.br. Lá você consegue encontrar todos os médicos do Brasil que estão registrados no site da sociedade. Então você vai saber se ele é realmente um cirurgião plástico. Quer dizer, não tem aquela história, olha, meu nome não está lá, mas eu sou cirurgião. Não existe. Não existe. Se não está lá, ele não é cirurgião. Se fez a prova da sociedade, se tem o título de especialista, está lá. Até os médicos residentes estão cadastrados e aparece lá como médico em treinamento. Essa parte da lipoaspiração e da rejeição, porque antigamente, acho que as primeiras foram feitas até com um produto parecido com silicone e andou ocorrendo alguns casos de rejeição, depois a pessoa teve que tirar, ou ocorreu um vazamento interno também com o líquido. As próteses elas mudaram muito durante os anos. Teve uma época nos Estados Unidos que as próteses de silicone elas foram banidas, até que se provasse a real segurança. Nisso as maiores empresas acabaram desenvolvendo, fazendo pesquisas e demonstraram que hoje a prótese de silicone é uma prótese segura. Durante esse tempo se utilizou a prótese salina, então era uma cápsula junto com soro fisiológico. Então se vazasse, acontecesse não alguma coisa, não tinha nenhum problema, era só retirar, trocar ou encher de novo. Com a mudança da tecnologia das próteses de mama, as cápsulas que revestem esse silicone, é um silicone específico, até houve um caso das próteses de silicone PIP francesas que vieram para o Brasil, que era um silicone industrial. Exato. Depois disso, os médicos não sabiam que era silicone industrial. Foi identificado e as pacientes acabaram procurando seus cirurgiões para retirar. Mas com a mudança, as próteses hoje são feitas com cápsulas, são vários revestimentos que tem e o silicone ele é inócuo. Há um pequeno extravasamento pela cápsula, mas aqui ele é contido. Porque o que acontece? Quando a gente coloca a prótese de mama, aquilo é um corpo estranho. Então o organismo forma uma cápsula em volta dela. Essa cápsula isola totalmente ela do corpo. O que acontece na prótese de mama? Às vezes, o que acontece, essa cápsula começa a contrair, por N motivos que podem acontecer. Alguns a gente pode prevenir no intraoperatório e depois no pós-operatório, e algumas a gente nunca vai saber. Mas essa cápsula começa a contrair, começa a mudar o formato da mama e às vezes até doer. Nesse caso é quando a gente precisa trocar a prótese. Ou então, quando acontece algum acidente, alguma coisa e há alguma perfuração, também é que se troca. Rejeições, grandes rejeições, extrusões da prótese, coisas mais absurdas, é muito mais raro. Geralmente acontece quando a mama é muito fininha, ou então no câncer de mama, que é necessário retirar todo o tecido mamário, toda a gordura, toda a proteção, e aí a prótese acaba ficando muito próximo da pele. E aí a chance de extrusão acaba sendo maior. É diferente, isso que eu acho importante para o nosso telespectador entender. Quando existe um problema só estético, o procedimento ocorre de uma forma. Quando vem uma doença como câncer de mama, ele tem outros procedimentos. São outros procedimentos. Porque ela vai colocar uma prótese numa região que já foi operada, ela tem menos proteção, menos tecido, e outra ela vai sofrer, às vezes, em alguns casos, a radioterapia. A radioterapia, ela diminui a vascularização e a nutrição da pele. A pele fica mais seca, mais frágil. São aquelas manchas também que às vezes aparecem. Ficam com manchas de dermatite e acaba ficando mais frágil para segurar a prótese de mama. Mas são muito seguras. A maioria vai muito bem. Segura, fica bonitinho, fica bem organizado. E quando não tem o câncer de mama, o procedimento é o normal, um pouco mais fácil. É o procedimento normal. A gente coloca a prótese por via inframamária, pode ser pela axila ou por via areolar. A gente coloca um procedimento que deve durar aí de 40 minutos a 1 hora e pouco, depende. O procedimento ele é rápido.
às vezes indolor, ele pode ser colocado, a prótese pode ser colocada tanto em cima do músculo quanto abaixo do músculo. O cirurgião vai decidir conforme caso a caso, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, agora é o papel do médico e do cirurgião. De repente a pessoa chega lá, a mulher chega lá e fala, olha, eu quero colocar uma prótese, eu quero desse tamanho, daquele tamanho, eu quero desse jeito, daquele jeito. Até onde vai aí a ingerência do médico na escolha da mulher? Até onde tem a parte profissional, o risco, até onde não, isso é uma questão de gosto, ela pode fazer o que ela quiser. Na verdade, isso vai muito de médico para médico. Tem médico que deixa do jeito que quiser. E tem médicos que têm uma postura um pouco mais conservadora. É importante na avaliação do paciente, cada paciente tem um formato de tórax, tem um tamanho de mama, tem um tecido glandular, toda mulher tem uma mama diferente da outra, uma implantação de mamilo diferente da outra. Então, a decisão do formato da prótese, quanto do tamanho dela, tem que ser uma parceria. Então, o médico falando quanto pode colocar, o que ele acha mais adequado, segundo estudos e relatos e artigos científicos, e o desejo da mulher. Então, é uma conversa. Eu fico, minha primeira consulta, eu fico mais de 1h30 conversando para entender o que a mulher deseja. É importante saber o que ela quer, né? Porque, como eu te falei, no começo, até poucos anos atrás, a mulher queria uma mama mais natural, que não aparecesse nem que quisesse, que queria ter prótese. Hoje, elas já buscam o colo marcado, um formato mais redondo, elas querem mostrar que tem prótese, a maioria delas. Então, o perfil mudou um pouco. E, a isso, elas também estão procurando volumes cada vez maiores. Então, nesse momento, é a hora de um médico saber o que vai colocar para trabalhar entre a expectativa do paciente e o que é possível fazer tecnicamente dentro de uma cirurgia para não colocar em risco a desejada cirurgia dela. Porque às vezes a pessoa, não, eu quero desse tamanho, quero desse, e ela não sabe a sequela daquilo. Né? Por isso que é importante a orientação. Sim, não só depois, às vezes até a pele fica muito esticada, pode ter uma extrusão muito grande, como também chance de estrias, né? Mulheres mais jovens que não tiveram filhos e que colocam um volume muito grande, a chance de estria também é maior. Então é algo que o médico também tem que pensar. E dessa parte do corpo, de mudança do corpo, por exemplo, o senhor falou às vezes de jovens com 14 anos, etc., que já fazem isso. Seria aconselhável se esperar um pouco mais para essa mudança do corpo não afetar ou não tem nada a ver? De repente ela fala, olha, quando eu tinha 14 anos meu corpo era assim, essa glândula, o tamanho estava normal para mim, agora eu não quero mais ou não ficou legal. Eu prefiro esperar tanto a maturidade puberal da mulher quanto a maturidade mental dela. Então, conversando com a paciente, às vezes tem mulheres de 14 anos que parecem mulheres de 30, que têm grande maturidade, sabem muito bem o que quer. Né? E tem mulheres de 20 e tantos anos que parece que ainda são crianças, que a gente não entende. Então, conhecer a saúde mental dela para entender o que ela quer, acho que é o mais fundamental na hora de decidir se vai operar ou não. Se a gente vai passar do limite, se não vai, se o corpo dela vai mudar, se ela não vai. Mas você pega uma menina de 14 anos, 13 anos, que ainda não desenvolveu as mamas, não adianta colocar a prótese ainda. Tem que esperar, tem que saber falar não. Então, se você for num médico, num cirurgião plástico, falar não é a hora, confia nesse. Porque esse daí não está querendo ganhar dinheiro, ele está querendo ser médico mesmo. Qual o tempo médio de uma intervenção dessa, doutor? Quanto tempo demora? Prótese de mama é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que demora de 30 a 40 minutos e, em caso assim, uma cirurgia mais difícil, até 2 horas. Eu até falo que a cirurgia é rápida. Às vezes é difícil fazer a escolha, né, na hora que a gente estava... Os pequenos ajustes durante a cirurgia. Então, já operei paciente médica, colega médica, que foi junto com o marido, que também era médico, e durante a cirurgia a gente escolheu qual era o volume, o que ficava melhor, o que ficava pior, ficava um pouquinho mais para o meio. Mas não é uma anestesia geral? Dá para fazer com anestesia local. Alguns médicos eu prefiro fazer com anestesia geral, porque anestesia geral o paciente fica lá, fica tranquilo, fica dormindo, o anestesista tem todo o controle sobre a paciente, está monitorizada, a respiração está controlada, ela não sente nada e o cirurgião não precisa se preocupar com possíveis incômodos, dores da paciente. É possível fazer também com sedação e anestesia local. Aí é a opção do médico e da equipe. E os valores? Alguns outros colegas seus estiveram aqui de outras áreas falando que os preços das cirurgias diminuíram no Brasil. Não sei se é mais gente fazendo. Antigamente a pessoa falava, olha, eu vou fazer uma
plástica no nariz. Olha, aquele cara tem dinheiro, fez uma cirurgia plástica, né? Alguns 10 anos, 20 anos atrás era isso. Porque era uma coisa relativamente cara, né? Fora do alcance da população. Hoje em dia, o preço caiu mesmo. Eu sei que cada caso é um caso, mas em média, mais ou menos em média, quanto sairia uma cirurgia plástica? Olha, a gente trabalha com a lei de oferta e procura. Então, obviamente, aumentaram muito os médicos. Hoje na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são aproximadamente 6 mil médicos. Antigamente o número era muito inferior. Então, eram poucos médicos. Então, o valor realmente era mais elevado. Ainda há profissionais que cobram, têm custos elevados, né, têm bastante experiência, muito renome e fazem cirurgias por preço alto, e há pessoas também que pagam preços altíssimos. Há a média, que o pessoal paga na classe média, e há também para a população C e D, há pessoas que diminuem custo das cirurgias. Obviamente que diminuir custo, você vai tirar alguma coisa do paciente. Então a gente tem o custo com o hospital, tem o custo do anestesista. O senhor aconselha sempre em hospital? Eu aconselho sempre em hospital. Há hospitais que são inferiores a clínicas que são tão bem equipadas, às vezes até melhores do que hospitais. Só que o hospital ele tem uma segurança de ter outros profissionais, ter uma retaguarda, às vezes até ter uma UTI para o paciente, num caso de uma intercorrência, numa rara intercorrência, é o mais indicado. E que tem, assim, uma estrutura de anestesia, uma estrutura para o cirurgião, bons materiais. E tudo isso tem um custo. O custo da medicina ele não é baixo, ele tem o seu custo, os profissionais, a formação dos profissionais. Então, preços muito baixos é de se desconfiar, não é de se dar credibilidade. Porque eu vou ter que tirar. Olha, achei mais baixo. Né? Porque dá para tirar. Eu consigo tirar o preço da prótese, colocar uma prótese ruim, colocar um anestesista cuidando de várias salas ao mesmo tempo, um hospital com qualidade inferior, instrumentos cirúrgicos de pior qualidade. Então, dá para tirar, mas sempre vai na conta do paciente, entendeu? Se você fizer algo mais barato, obviamente vai ser pior. Se você tiver algo muito melhor, andar de Ferrari é muito mais caro que você andar de BMW, que você andar de Fusca. Então, o que você vai ter é o que você vai pagar, né? O senhor falava do Brasil, é o segundo país do mundo já em cirurgia plástica? Em cirurgia plástica ele disputa o primeiro lugar com os Estados Unidos. Algumas cirurgias são mais realizadas no Brasil, se eu não me engano, a lipoaspiração é mais realizada no Brasil do que nos Estados Unidos, contando que os Estados Unidos têm uma população muito maior do que o Brasil. Exato, com poder aquisitivo melhor e também maior e estável. Mais obesa. Alguns casos sim, na maioria dos casos sim. Quer dizer, em tese deveria estar bem na nossa frente aí por esse conjunto de coisas. Mas o que o senhor atribui a isso? Por que o Brasil é o segundo disputando o primeiro lugar? Olha, nós vivemos num país, né, onde o culto ao corpo ele é muito valorizado. Então nós temos praias, nós temos calor. Nos Estados Unidos nós temos áreas, muitas áreas de calor, como na Flórida, alguns lugares, o sul, Califórnia, mas também tem muitas áreas de frio, de neve, que pessoas escondem o corpo, né? O Canadá é um lugar que a maior parte do ano eles ficam fechados, eles ficam reclusos. Então o culto ao corpo é muito menor. Tanto que a cirurgia plástica estética é muito melhor. Aqui no Brasil não, né? A gente tem o carnaval, a gente tem festas, tem calor, tudo mais, e acaba, acho que, estimulando a população a ter um corpo mais bonito. Sei que não é na área que o senhor atua, mas parece que o homem também tem apelado bastante a cirurgia plástica agora, né? Olha, não só a cirurgia plástica, como também a procedimentos cosmiátricos, né? Como preenchimentos, botox, cuidados com a pele, cuidados com a mão, cirurgia, e também cirurgias plásticas próprias do homem também, por exemplo, o homem com ginecomastia, que é o crescimento da mama, para retirar a glândula. Às vezes homens não têm vergonha de se mostrar, tira a camiseta, por causa do crescimento da mama. Então é uma cirurgia indicada para o homem. Isso é uma também. doença? O crescimento da mama é uma deformação? Na verdade, pode acontecer na puberdade. Na maioria dos homens, quando começa na puberdade, tem esse crescimento da glândula, mas ele regride até em 3 anos. Então, quando é um jovem entre 14 e 17 anos que teve aquilo, a gente espera regredir. Se não regredir, a gente tira. E homens obesos também tendem a ter, que a gente chama de pseudoginecomastia, que é o crescimento da mama como um todo, do tecido gorduroso. A gente trata não só com a retirada da glândula, como também com lipoaspiração. Em outros casos também, que tem chegado muito no consultório, a utilização de anabolizantes, de esteroides. Então, o esteroide no corpo, os homens buscando o culto ao corpo, ficarem fortes, colocando anabolizantes, ergogênicos,
Essa testosterona no tecido gorduroso, ela sofre um processo de aromatização, que é um processo químico, e vira estrogênio. E esse estrogênio estimula a mama a crescer como tecido mamário. Então ele acaba tendo tecido mamário mesmo, como se fosse tecido de mulher, e acaba tendo um formato de mama. Uma coisa que eu não sabia, até um colega seu uma vez comentou comigo, que existe o câncer de mama para o homem. Existe. 1%, Para mim isso daí é uma novidade. 1% dos cânceres de mama são masculinos. Não se coloca o homem como para fazer dentro dessa prevenção, até porque a incidência é muito mais baixa. Mas que é importante o homem saber que pode ter câncer de mama também é importante. Na mulher, a gente recomenda que faça o autoexame uma vez por mês, regularmente, para se conhecer, e a mamografia anualmente. O autoexame é no banho mesmo, que a mulher apalpa o seio. No próprio banho ou de frente ao espelho, ela faz a palpação da mama e tenta procurar que tem algum nódulozinho, alguma alteração na mama. O homem, por ser mais magro, não tem o tecido mamário, quando aparece alguma coisa, geralmente ele já percebe. É mais fácil de notar. Já percebe, mas no mundo são cerca de 120 homens que morrem de câncer de mama por ano. Para mim isso foi uma surpresa, realmente. Mas acontece também, É bom informar também o telespectador, porque eu não desconhecia isso. E quando ele comentou, uma série de outros homens estavam presentes, também nunca tinha ouvido falar. Então é importante você saber também e tomar os cuidados necessários. Sim, né? com certeza. Doutor, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo e colocar à disposição algum recado, algum tema que eu não perguntei, que o senhor queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, Denis. Bom, deixar para vocês aí, o outubro está chegando, é um mês de conscientização do câncer de mama feminino e várias campanhas vão aparecer. A conscientização do câncer de mama, acho que é um fator fundamental para a mulher nesse momento. Com a detecção do câncer de mama precoce, a mulher tem uma chance de 95% de cura do câncer de mama. Então, não deixe de ver essas campanhas, acompanhar, entender, saber como faz o autoexame, entender o que é a mamografia, entender quando você deve procurar o seu médico, quando achar alguma coisa estranha na sua mama, tá certo? Só deixar meu contato em rede social. No Instagram, Tonho DR Adriano Brasolin e no Facebook, Adriano Brasolin. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Recebê-lo aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.